Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou a professora de Língua Portuguesa da EJA. Hoje conversaremos sobre sinais de pontuação. Bom, nós já conhecemos alguns sinais de pontuação, não é mesmo? Conhecemos vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Mas, afinal, para que serve cada um e onde eu devo empregar os meus sinais de pontuação? Vamos compreender um pouco melhor na aula de hoje? Vamos dar início? Os sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e coesão de um texto. Mas como assim coerência e coesão? Para que o texto faça sentido, para que o texto tenha as pausas na hora correta, para que eu possa começar uma ideia, terminar uma ideia e assim sucessivamente. Vamos compreender um pouco melhor quando começarmos a apresentar cada sinal e para que esse sinal serve. Nós temos aqui o ponto final, nós temos a vírgula, nós temos o ponto de interrogação e nós temos o ponto de exclamação. Vamos ver para que cada um deles serve? O ponto ou ponto final é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. Por que ponto ou ponto final? A gramática permite os dois, tá? Então, eu tenho o ponto ou o ponto final. E como assim ele é utilizado para terminar a ideia ou o discurso e iniciar um outro período? Vamos ver um exemplo aqui nessa frase que eu trouxe para vocês? O filme recebeu várias indicações ao Oscar. Ponto final. Eu já passei a mensagem que eu queria. Eu já informei que aquele filme específico recebeu várias indicações ao Oscar. Ponto. Aí, se eu quiser falar o nome do filme é tal, já vai ser outro assunto, outra ideia, outro período. Então, ali eu tenho que ter um ponto final, tá? Então, toda vez que eu finalizo uma ideia, eu finalizo ali o que eu estava falando, eu tenho ali um ponto final, certo? Agora nós vamos ver a vírgula. A vírgula indica uma pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo errado. Então, se eu não utilizar ou utilizar de modo errado, eu posso até mudar o significado daquilo que eu estou falando. Então, eu tenho que ter muita atenção no uso da vírgula. E a vírgula indica uma pausa. Exemplo, aqui nessa frase que eu trouxe para vocês. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Se eu não tivesse essas vírgulas empregadas aqui, ficaria: vou precisar de farinhas, ovos, leite e açúcar. Como assim? Farinhas, ovos? Tem? Não. Farinhas, vírgula, ovos, vírgula, leite e açúcar. Só que eu não pronuncio a vírgula, tá? Só estou falando para vocês acompanharem o raciocínio. A vírgula nada mais é do que uma pausa, um tempo na fala. Vamos ler novamente para que possamos perceber a pausa da vírgula? Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Pronto. Então, a vírgula nada mais é do que uma pausa ali na hora do discurso, certo? E o ponto de interrogação? Para que o ponto de interrogação serve? Ele é utilizado para interrogar, perguntar. Utiliza-se no final de frases interrogativas. E o que são frases interrogativas?
Frases onde eu estou interrogando, aonde eu estou perguntando alguma coisa a alguém. Lembrando que para ser uma frase interrogativa, a pergunta deve ser direta. Eu devo estar perguntando diretamente alguma coisa àquela pessoa. Exemplo da frase que eu trouxe aqui para vocês. Quer ir ao cinema comigo? Eu estou perguntando a você, você quer ir ao cinema comigo? Outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês hoje. Hoje você almoçou? Ou você almoçou hoje? Então, eu estou fazendo uma pergunta. Então, toda vez que eu faço uma pergunta, ali eu tenho um ponto de interrogação. E o ponto de exclamação? O ponto de exclamação, ele é utilizado para exclamar. Assim, é colocado em frases que demonstram um sentimento, ou uma surpresa, ou um desejo, ou um susto, uma ordem, um entusiasmo ou até mesmo um espanto. Toda vez que eu tenho qualquer tipo de sentimento, ali eu tenho um ponto de exclamação. Pode ser de surpresa, de susto, de espanto, pode ser uma ordem, né? Então, toda vez que eu tiver ali um sentimento, eu tenho ali um ponto de exclamação. Vejamos no exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Que horror! Eu tenho ali um ponto de exclamação. Eu não tenho um sentimento ali ao falar que horror! Eu estou tendo um sentimento. Então, ali eu tenho uma frase um ponto de exclamação. Então, vamos relembrar o que vimos até aqui sobre pontuação? Nós vimos o ponto final, que encerra uma ideia ou uma frase. Nós vimos a vírgula, que é uma pausa na frase. Nós vimos o ponto de interrogação, que é uma pergunta. Quando eu tenho uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação. E nós temos o ponto de exclamação, que é uma expressão de um sentimento, uma surpresa, um susto, uma raiva, algum sentimento ali, eu tenho um ponto de exclamação. Então, agora nós já vimos a nossa pontuação, já relembramos a nossa pontuação, já vimos como usamos a nossa pontuação. Vamos agora para o nosso exercício de fixação? Vamos fazer juntos? Vamos começar? No meu primeiro exercício aqui, eu pedi para que vocês pontuassem as frases e coloquei aqui para vocês quais são os pontos, né? Eu quero que vocês pontuem as frases com ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Então, aqui eu já afirmei para vocês que eu não tenho ponto final. Eu já pedi para que vocês pontuassem as frases com um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação. Eu vou ler para vocês todas as frases e posteriormente nós vamos estar pontuando essas frases. A. Você jogou o lixo fora? O que será que é essa frase? Essa frase é um sentimento, um ponto de exclamação, ou essa frase é uma pergunta, um ponto de interrogação? Vamos pensando. Letra B. Como o céu está lindo! Será que é uma frase que eu estou perguntando ou que eu estou verbalizando um sentimento, que eu estou demonstrando um sentimento? Letra C. Como você está bonita hoje? Será que eu estou perguntando para ela? Ou que eu estou demonstrando algum sentimento? Será que eu vou usar um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação? Letra D. Qual o seu nome? Eu estou perguntando ou eu estou demonstrando algum sentimento? E letra E. Você está com fome? Eu estou fazendo uma pergunta ou eu estou verbalizando algum sentimento? Vocês conseguiram perceber qual a pontuação nós vamos usar em cada uma dessas frases? Conseguiram?
Então, vamos corrigir. E eu espero que vocês tenham acertado todas as frases. Vamos lá? Você jogou o lixo fora? Aqui eu tenho uma pergunta, não é mesmo? E para a pergunta eu uso qual ponto? Eu uso o ponto de interrogação. Então, aqui, você jogou o lixo fora? Eu estou perguntando. Então, eu tenho o ponto de interrogação. Letra B. Como o céu está lindo! Eu estou exclamando que o céu está lindo. Eu estou contemplando a beleza do céu. Então, aqui eu tenho um ponto de exclamação. Letra C. Como você está bonita hoje? Eu estou também externando um sentimento, eu estou apreciando a beleza daquela pessoa. Eu estou verbalizando para ela como ela está bonita hoje. Então, eu tenho também um ponto de exclamação. Na letra D, qual é o seu nome? Eu estou fazendo uma pergunta àquela pessoa, eu quero saber qual o nome dela. Então, eu tenho um ponto de interrogação. Eu tenho uma pergunta, um ponto de interrogação. E a última, que é a letra D, é: você está com fome? Eu também tenho uma pergunta, eu estou perguntando se ela está com fome. No meu caso é sempre, eu sempre estou com fome. Mas então eu também tenho um ponto de interrogação. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima atividade, para o próximo exercício? Aqui no exercício 2, eu perguntei qual é a importância do sinal de pontuação em um texto. Qual é a importância do sinal? Vocês conseguem, por tudo que eu expliquei até aqui, me falar qual é a importância do sinal de pontuação, para que ele é usado, para que ele não é usado, por que ele tem importância num texto, gente? Por que será? Será que um texto sem nenhum sinal de pontuação, ele vai ser coeso? Ele vai ter uma boa leitura, ele vai ter começo, meio e fim, ele vai ter ali as ideias separadas. Se eu perguntar alguma coisa, eu vou entender que está sendo perguntado. Será? Não. Ele não vai fazer o menor sentido. Então, aqui, qual é a importância da pontuação? É a minha resposta, tá? Não significa que é a mesma resposta de vocês. Mas eu vou ler a minha resposta, que aí vocês vão conseguir deslumbrar melhor como poderá ser a resposta de vocês. A pergunta é: qual a importância dos sinais de pontuação em um texto e por quê? Eu respondi da seguinte forma. A pontuação em um texto é muito importante, pois sem a pontuação correta, o texto não tem o mesmo sentido e não fica de fácil entendimento, de fácil compreensão. Então, quando eu não tenho a pontuação correta, eu não tenho a ideia do texto. Eu não consigo compreender o começo, o meio e o fim. Eu não consigo compreender de modo concreto, de modo correto, quais são as informações que aquele texto está passando para mim. Porque ali eu não tenho um ponto final, ali eu não tenho uma interrogação, ali eu não tenho exclamação, ali eu não tenho uma vírgula. Então fica tudo meio que misturado, tudo junto. São palavras juntas nas outras e ali eu não tenho um bom entendimento. Ah, mas então, Jaqueline, se o texto não tiver pontuado, eu não consigo entender nada? Consegue. Consegue sim, mas fica muito mais difícil para a gente entender. E às vezes a gente entende de forma errada. Então, é de muita importância que o texto seja pontuado e pontuado de maneira correta, certo? Bom, agora é com vocês. Eu espero que até aqui vocês tenham conseguido compreender e agora é atividade de casa. Espero que vocês façam. Eu quero que vocês escrevam
uma frase para cada pontuação. Como assim? Eu quero que vocês escrevam uma frase com ponto final. Eu quero que vocês escrevam uma frase com vírgula e é claro que essa frase com vírgula, no final, ela vai ter algum outro tipo de pontuação, porque no final eu preciso ter um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, para eu ver que aquela ideia ali chegou ao fim, né? Então, vocês vão fazer uma frase com ponto final, uma frase com vírgula, uma frase com o ponto de interrogação e uma frase com ponto de exclamação. Então, são 4 frases, uma para cada tipo de pontuação que vimos hoje, ok? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido aprender até aqui. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal YouTube SMED GV. Até a próxima!